Alô, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós, nesse dia, que é o 25 de janeiro de 2022, e graças a Deus, por tudo que Ele nos tem dado, por tudo que somos, por tudo que temos, vamos dar graças, E vamos perseverar na doutrina, perseverar na igreja, perseverar nos ensinos apostólicos, Orando, meditando, em obediência, em vigilância, Graças a Deus, Orai e vigiai, para não cair em tentação, Que as tentações são muitas, E hoje em dia elas estão ligadas a quê? Estão ligadas às heresias, que são muitas, milhões, de heresias. Parece que tem heresia para cada versículo das Escrituras, Porque a heresia, ela faz o quê? Ela contradiz, a Escritura. Então nós podemos afirmar que cada versículo da Escritura tem alguma coisa negando aquele versículo. Então são, milhões de heresias, muitos ventos de doutrina, como o apóstolo dizia. Que o Senhor nos livre desses ventos, que vieram desde o Éden, Desde o Éden, que esses ventos de doutrina, de negação da palavra, de negação da verdade, do caminho, se instaurou, se instaurou no cérebro humano, com o pecado, com a desobediência, Então é isso, que é o que nós estamos vendo aqui, As heresias que atacaram a igreja nos anos 200. A grande heresia foi esse tal de gnosticismo que nós estamos vendo aqui, Estamos vendo aqui que o gnosticismo ele tem uma teoria, acerca da existência de deuses, Eles acham que existem 30 deuses, Nós vimos aí no último vídeo, que os deuses eles são em pares, Eles são em masculino e feminino. Vimos aqui que o pai de todos se chama profundidade, aí o parceiro dele se chama silêncio, Então são, digamos, os 8 principais são esses aí, Profundidade, silêncio, depois vem mente e verdade, depois vem o verbo e a vida, e depois o homem e a igreja. Então esses aí são os 8 principais. Aí depois desses 8 principais, vem 12, vem 10, aliás, que são criados por emanação pelo verbo e pela vida, Então o verbo e a vida, criam 10 deuses, que eles chamam de éons, certo? E o homem e a igreja, que são também, fazem parte lá dos 8, eles criam 12 éons, que são mais baixos, É uma dúzia, que eles criaram, Então esse conjunto aí de deuses, forma a soma 30, conforme nós vimos, O 8 principais, depois vem os intermediários, que são 10, e depois vem os mais, os inferiores, que são 12. Então esse conjunto aí, é que forma o que eles chamam de pleroma, que é o local lá onde eles estão, vivendo, e que é um local inacessível, Que também tem o sentido de plenitude das divindades, Pleroma. Pleroma é uma palavra também da botânica, A ciência que estuda as plantas, O pleroma é aquela parte mais dura que tem no caule das plantas, Lá no interior, do caule das plantas.
Então, meus irmãos, todos esses deuses aí, esses éons, formam pares ou casais, né? Masculino e feminino, né? Em matrimônios, mas eles não são sexuais, né? Eles criaram, né, por emanações. Aí a teoria deles diz o quê? Que um éon dos mais baixos foi excluído do pleroma, né? E tomou o nome de Achamote, né? Ou paixão, né? Aí ele foi excluído porque ele se apaixonou lá, não sei por quê. Se apaixonou pelo pai, porque ele queria conhecer o pai, né? E não podia, e aí ele se apaixonou pelo pai. Então esse éon aí chamado Achamote, ou paixão, aí ele veio e criou o mundo exterior, o pleroma, que é o mundo que nós vivemos, né? Principalmente a Terra, né? Aí nesse pleroma aí só existe, segundo ele, só existe uma substância. Pleroma só existe uma substância, que é a substância espiritual, né? Então só tem espírito, são tudo espíritos, né? Fora do pleroma existem 3 substâncias, né? Segundo eles, as substâncias espirituais, as animadas, né, com alma, né? Então aquelas que têm espírito, aquelas que têm alma e aquelas que têm matéria, né? Espirituais, animadas e materiais. Os espirituais, isso aqui é o mundo em que nós vivemos, certo? É a doutrina deles. Então, o que é? Os espirituais são eles, os gnósticos, né? Que são a semente do Espírito Divino. Então, eles são a semente do Espírito Divino. Aqueles que têm alma, ou que vivem segundo a alma, que eles chamam de animados, são o quê? O Deus, né, que eles chamam de demiurgo, né? Demiurgo significa criador, né? Que foi quem criou, né? O cosmos aí, criou esse mundo aí que nós vivemos, né? E criador das almas, né? Criador das almas. Então, o demiurgo seria o Deus de Israel, né? Do Antigo Testamento, que é um Deus vingativo, segundo eles, né? E aí as pessoas materiais são todas as coisas, né? Inclusive o corpo humano. Todos nós somos materiais. Aí o Deus inferior, né? O éon, né? O éon inferior, criou o demiurgo, né? E esse demiurgo criou o Deus judeu, ó, né? Do Antigo Testamento, que é um Deus cruel, vingativo, zeloso e tirânico, né? Ele é um Deus tirânico. Esse demiurgo usou, para criar, né, as coisas aqui desse mundo, ele usou modelos e imagens que tem lá no mundo superior, lá no pleroma, né? Então, irmão, a gente está vendo aqui, isso é puro espiritismo, nós vamos ver aqui, né? É o puro espiritismo. Então, o demiurgo, ele usou os modelos que tem lá, as imagens, né? Se os irmãos se recordarem, teve uma vez que um irmão disse isso na igreja, que existem modelos, né? Lá no céu, imagens lá no céu, né? Isso faz muito tempo que foi dito isso. E que esses modelos e essas imagens, nós somos cópias deles, né? E quando a gente morrer, né, nós vamos receber esses modelos e essas imagens que tem lá no céu, né? Então esse demiurgo aí, ele foi criador dessas coisas aí. Ele foi ajudado pelos anjos, né? Que são seres... Ele está dizendo aqui que os anjos são seres malvados, né? Por isso a sua criação foi uma cópia medíocre, né? Foi uma cópia mal feita, né? Segundo a doutrina dos gnósticos.
Aí o demiurgo, que se julgou o único Deus, né? Ele impôs os homens a sua lei, que é impossível de ser cumprida, usando Moisés e outras pessoas, né? E nós vamos parar por aqui hoje. Amanhã nós continuamos, se Deus quiser, Pai seja com todos nós.